Graça no Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de meditar um pouquinho sobre o vale da sombra da morte. E se baseia lá no Salmo 23, versículo 4, que diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Talvez você não esteja passando por um vale da sombra da morte. E é bom a gente entender que vale aqui significa exatamente um ambiente profundo, um ambiente em que nós podemos estar passando por uma situação dificílima. O texto não diz morte em si, mas diz vale da sombra da morte. Sem sombra de dúvida, um vale, devido às montanhas ao derredor, recebe muita sombra. E aqui o sentido é que você pode estar passando por uma sombra da morte e não ainda da morte. E mesmo o estado de passar por uma sombra da morte, às vezes assusta as pessoas e impacta corações, faz-nos pensar melhor sobre a vida, faz-nos pensar melhor sobre os nossos conceitos e faz-nos pensar também para onde vamos. Eu estive em 2 momentos dificílimos este ano, quando fui chamado ao hospital diante de pessoas que estavam já no vale da sombra da morte e estavam com seus últimos dias. Um deles, uma pessoa que eu conheci bastante, irmão de membros da igreja que eu fui pastor, uma pessoa que teve um câncer, e esse câncer, infelizmente, espalhou pelo corpo, e esta pessoa estava nos seus últimos momentos. E o pedido da família era exatamente: pastor, vai lá, porque está chegando o momento final. E nesse momento final, foi interessante a reação desta pessoa. O desejo dela de receber a ceia. O desejo dela de acertar toda a sua vida antes de cruzar os portais eternos. E uma das coisas que foi pedido no momento, não só fazer a ceia, orar com ele, mas também realizar o seu casamento. Ele já era casado civilmente, mas não religiosamente. E mesmo diante dos últimos momentos, ele queria se casar. E eu ainda fiz o casamento naquele momento. Para ele, tudo aquilo que aconteceu naqueles últimos momentos foi significativo, especialmente para que ele tivesse paz e partisse em paz dessa terra. E isso é muito importante para todos nós. Aquilo que ele fez foi algo que marcou o meu coração. O desejo dele de partir e estar para sempre junto a Deus. Esse deveria ser o pensamento de todo mundo. O pecado, ele veio para nos destruir. O diabo veio para nos roubar a paz, nos roubar a significância real da vida. O pecado veio para acabar conosco e nos colocar não diante dos portais eternos do Senhor, mas diante das portas de Satanás do inferno. E é por isso que a gente tem que ter durante toda a nossa vida, não só diante do vale da sombra da morte, mas diante de todos os momentos do nosso existir, tantos momentos alegres ou tristes, paz. E essa paz só se consegue com o príncipe da paz. Jesus é chamado o príncipe da paz. Jesus veio para nos trazer a paz. E a melhor coisa que existe é a paz harmônica dentro do nosso ser. Deus deseja isso para você.
não tem como dizer que você não passará pelo vale da sombra da morte. Todos nós vamos passar. O vale da sombra da morte, como eu disse, não significa morte iminente, mas possibilidade de morte. E muitas vezes estaremos diante de possibilidades de morte. Então, prepara-te para isso. Como diz a palavra de Deus, prepara-te para encontrares com o Senhor, teu Deus. Prepara-te. Tenha uma vida de santidade. Busca o Senhor, pois bem perto Ele está. Deus deseja a harmonia do seu ser, a paz dentro do seu coração, para que o vale da sombra da morte não seja um terror para você, mas seja um momento que você aguarda para estar com o Senhor. Deus o abençoe. Um grande abraço. Tchau.